Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quarta-feira, dia 7 de julho de 2021. E a manchete em todos os veículos de comunicação hoje é a morte do presidente do Haiti, Jovenel Moïse. Ele foi morto a tiros em sua residência. Claro, a principal notícia não poderia ser outra. O Jerusalém Post, por exemplo, estampa em sua página a fotografia de Jovenel Moïse, dizendo: o presidente haitiano foi morto a tiros por agressores não identificados em sua residência privada durante a noite, em um ato desumano e bárbaro, e sua esposa foi ferida. Isso disse o primeiro-ministro interino Claude Joseph na quarta-feira. Disse também que a polícia e o exército estão com a situação de segurança sob controle, mas tiros podem ser ouvidos em toda a capital após o ataque, que ocorreu em meio a uma onda crescente de violência politicamente ligada ao empobrecimento do país caribenho. Com o Haiti politicamente dividido e enfrentando uma crescente crise humanitária, a escassez de alimentos, há temores de uma desordem generalizada. A matéria aqui fala em escassez de alimentos. Não, em nenhum momento refere-se à pandemia, por exemplo, o que nos causa uma certa surpresa. O presidente ficou ferido e sucumbiu aos ferimentos, disse Joseph em uma entrevista à rádio Caraíbes. Segundo ele, o assassinato ocorreu por volta da 1 da manhã, quando invasores armados, alguns dos quais supostamente falavam espanhol, atiraram na cabeça de Moïse, informou o meio de comunicação local Juno 7. Porto Príncipe vinha sofrendo um aumento de violência, diz o Jerusalém Post, à medida em que gangues lutavam entre si e a polícia pelo controle das ruas. O derramamento de sangue é causado pelo agravamento da pobreza e da instabilidade política. Moïse enfrentou protestos ferozes depois de assumir a presidência em 2017, com a oposição acusando-o de tentar instalar uma ditadura ao prolongar o seu mandato e tornar-se mais autoritário no passar do tempo. A mesma informação nos dá a Folha de São Paulo, por exemplo, culpando Moïse por ter estendido em um ano o seu mandato. E isso recebia por conta disso a crítica de parte da oposição, mas também do Supremo Tribunal Federal, lá do Haiti. A oposição, no entanto, diz a Folha, considerava que o período de um ano de governo interino deveria ser incluído na contagem. Moïse foi eleito em 2015, por um período de 2 anos, depois ele ficou um ano interinamente no cargo, depois, com a eleição de 2017, teria um mandato de 5 anos. Ele recusava-se, portanto, a desconsiderar, no total dos 5 anos, um ano em que ficou interino. Deveria, segundo a oposição, ter saído este ano, mas, segundo a imprensa, preferiu estender o seu mandato até 2022. Esse é o imbróglio, mas, claro, evidentemente não justifica o seu assassinato. No entanto, aqui a Folha de São Paulo não considera isso. Coloca o presidente como um ditador e simplesmente tentou estender na mão forte o seu mandato. Foi morto basicamente por isso. Para o Jerusalém Post, a sua recusa em renunciar levou a protestos generalizados entre os manifestantes pró-democracia, que eram, via de regra, dispersos pela força policial com gás lacrimogêneo e muita violência, segundo o Jerusalém Post. Pelo menos 23 pessoas, incluindo um juiz de alto escalão e um policial graduado, foram presos no mês passado sob a acusação de tentativa de golpe contra o presidente. A Embaixada dos Estados Unidos disse em um comunicado que seria
fechada na quarta-feira devido à situação de insegurança no país. Os Estados Unidos estão avaliando o trágico ataque e o presidente Joe Biden será informado sobre o assassinato, disse a Casa Branca, oficialmente. Informado, segundo a Casa Branca. Estamos ainda coletando informações, disse a secretária de imprensa da Casa Branca ao Jerusalém Post. Ainda estamos avaliando a situação nesse momento. Pois é, esse é o momento em que vivemos todos nós, todos os países hoje, certamente estão vivendo uma insegurança, uma intranquilidade, uns por conta da pandemia, outros por conta do ativismo político de órgãos republicanos que não deveriam ter atuação política, como no Brasil. O Brasil vive hoje uma insegurança jurídica por conta do ativismo do STF, o que todo mundo sabe. Querem derrubar o presidente Bolsonaro, e isso também nos tem gerado muita preocupação aqui no Brasil. Bolsonaro, é bom lembrar, é bom sempre lembrar, foi vítima de um atentado quando fazia campanha para a presidência. Ele levou uma facada e certamente é da preocupação de todo brasileiro que novos atentados ocorram, principalmente nesse momento em que mídia, boa parte do Congresso, uma parte significativa do STF faz ativismo político para derrubá-lo. Hoje querem criminalizar o apoio ao presidente Bolsonaro. Sim, se você apoia o presidente Bolsonaro, certamente está sendo alvo de muitas críticas por parte deste conjunto de oposição muito forte, tendo em vista, claro, que a mídia quer derrubá-lo por negligência, ou melhor, por responsabilidade direta nas mortes ocorridas no Brasil por conta do Covidão. Como se só no Brasil o Covidão tivesse feito vítimas. Em nenhum outro lugar do mundo se fala isso. Em todos os países morreram pessoas, e muitas. No entanto, só no Brasil quer-se acusar o presidente pela culpa, pelas mortes da pandemia. É isso aí. Estamos vivendo também a nossa intranquilidade haitiana. Claro que ainda não tentaram um golpe, como aconteceu no Haiti, mas existem muitas formas de golpe, como, por exemplo, uma CPI comandada por pessoas suspeitíssimas, pessoas violentas, mal educadas, grosseiras, que querem extrair dos seus ouvidos, dos seus depoentes, a confissão de que Bolsonaro liderava uma organização criminosa para matar a população brasileira. É só isso que estamos vendo. Por outro lado, querem blindar governadores que receberam muito dinheiro para lidar com o Covid-19 e acabaram colocando folha de pagamento em dia e outras cositas más, como, por exemplo, o consórcio Nordeste, lá no estado do presidente da CPI, por exemplo, comprou-se respiradores de uma casa de vinhos. Mas isso a CPI não quer saber. A CPI é política para derrubar o presidente. Hoje estamos assim. Amanhã, quem sabe, seremos uma notícia, ou protagonizaremos uma notícia parecida com esta de hoje do Haiti. Não sou aqui uma voz de mau agouro, mas nós estamos caminhando para muita intranquilidade. Repito, no Haiti a situação está bastante quente, porque, como disse o Jerusalém Post, tiros podem ser ouvidos hoje em toda a capital, em Porto Príncipe. Muito bem, por enquanto é isso. Depois a gente volta, se Deus quiser.